E eles usam essa guerra contra o terrorismo como uma das justificativas? Você acredita nisso? Como eu disse antes, todos os povos que empreenderam luta anticolonial foram classificados como terroristas. Os argelinos foram. O Mandela ficou preso 27 anos a pretexto de terrorismo e foi retirado da lista de terroristas do Pentágono, o Departamento de Estado, perdão, estadunidense, no final do governo... obrigado. No final do governo Obama. Né? Vocês devem lembrar disso. Então os caras, vamos rotular como terrorista para, né, descredibilizar tudo aquilo ali e depois justificar os judeus o que nós vamos fazer. Os judeus, durante a resistência na Segunda Guerra Mundial, foram classificados de terroristas. E o mais emblemático foram os resistentes do gueto de Varsóvia, que foram acusados de terrorismo. Não só os judeus ali, mas também os outros poloneses que reagiram, porque teve uma parte da elite polonesa que foi aliada dos alemães, mas nem todos. E os que reagiram foram classificados terroristas. Sabe uma coisa que eu vi que eu queria te perguntar também? Assim, a gente vê na mídia muito israelense voltando para Israel, né? O Israel chamando os israelenses no mundo inteiro, né? Vem para cá, nós precisamos de vocês. E isso acontece também com os palestinos, assim, até você como presidente da FEPAL, você vê alguns palestinos no Brasil querendo retornar para a Palestina para ajudar lá? Todos os palestinos querem ajudar de alguma maneira, mas o retorno desses israelenses de agora é para participar do extermínio do povo palestino. Esses meninos que saíram agora em festa, em aviões fretados, e que foram para Israel, foram para servir o exército israelense. Sim. Né? E eu me pergunto, eles vão participar de crimes de lesa humanidade lá. Quando eles voltarem ao Brasil, não vai ter nenhuma consequência legal? Esse é o primeiro questionamento. À luz do teu segundo questionamento, o Brasil, a Palestina não tem exército. Não tem exército. Como é que eu vou ir lá servir ao meu exército, por exemplo, se eu quisesse? Segundo, completando esse raciocínio, minha mãe nasceu em 37 na Palestina. Ela era palestina. É palestina. Minha mãe está impedida por Israel de morar na Palestina. Minha mãe tem só visto de turista de 3 meses, renova por mais 3, e se depois ela for capturada pelos israelenses, ela é expulsa e pode nunca mais voltar. Minha mãe, mesmo a Autoridade Nacional Palestina dizendo você pode morar aqui, Israel não deixa ela morar. E é na Cisjordânia, não é em Nazaré, capturada em 48. E ela tem que pedir para Israel para voltar. Sim, o visto. Ela tem que ir na embaixada israelense aqui no Brasil. Não vai na embaixada porque o Brasil e Israel têm um acordo de reciprocidade em que não precisa ter visto. Não precisa do Mas visto. quando ela entra, seja pelo aeroporto de Led, que eles chamam de Tel Aviv, mas a cidade palestina é Led, e já existia o aeroporto ali antes da terra palestina se tornar Israel, que era o aeroporto de Led. Então a gente chama aeroporto de Led. No aeroporto de Led, sob ocupação israelense, minha mãe vai receber o visto, a permissão de entrada, e pode não receber, ser deportada, pela autoridade colonial israelense. Se ela entrar pela Jordânia, e portanto ela vai desembarcar no aeroporto de Amman, Internacional de Amman, ir por via terrestre até a alfândega ali, o posto de controle, ela vai passar primeiro pelo controle jordaniano, depois ela vai passar pelo controle israelense. Inclusive na Cisjordânia, que em tese, pelos acordos de Oslo, é para ser parte do futuro Estado palestino. Da restauração do Estado palestino em parte do seu território. Para depois ela entra. Depois ela entra. E aí ela é vigiada pela ocupação israelense. Dentro daquilo que seria, em tese, pelos acordos de Oslo, restauração em parte do Estado Nacional Palestino. Em parte da sua terra, quero dizer. Isso é um negócio muito louco também, né? Você tava falando, às vezes, por exemplo, sua mãe lá, ela tá em Israel, pra ela tá na Palestina. Ó, ela liga, meu filho, eu acabei de chegar, tô aqui na Palestina.
E às vezes o israelense escuta isso, vamos supor, fala, não, que é Israel. Então tem esse conflito, assim, entre um e o outro, que é Palestina, que é Israel. Até hoje, assim, na forma de falar, né? Não é... Nós queremos um processo de paz em que todos vivam naquela terra. Para que eu, por exemplo, que sou filho de pai e mãe palestinos, o Estado palestino, a autoridade palestina, permite que eu vá lá e more lá. Eu posso obter a cidadania palestina e um documento de identidade palestina chamada Hawiyya e morar lá. Quem não permite é Israel. Então veja que absurdo. Eu sou filho de palestinos, pai e mãe. E eu não posso entrar na minha terra. É possível que quando eu vá para a Palestina, na próxima vez, eles simplesmente me impeçam de entrar. Nas 4 vezes que eu já fui para a Palestina, em 3 delas, eu fui interrogado na entrada e na saída por no mínimo 3 horas. Na primeira vez, por 4 horas. Que tipo de perguntas realizaram para você? Primeiro que eles ficam fazendo rodeio, né? Eles se perguntam a mesma estupidez 500 vezes. Primeiro porque eu acho que o hospício governa, né? E o hospício produz gente doida mesmo, né? Gente que não tem juízo. E rola um menosprezo também. Total. Então... Eles fazem você desmontar e montar a própria mala tantas vezes quanto eles acharem que tem que ser, para te humilhar. E ficam fazendo perguntas estúpidas para ver se você cai na estupidez deles. De se comportar como um selvagem. Nós não somos pessoas selvagens, então você não se comporta como pessoa selvagem, você vai respondendo. Perguntou abóbora, responde daquela abóbora. Agora, se a pessoa te pergunta, te apresentando uma abóbora e perguntando o que é a melancia, evidentemente que você não pode cair nessa tontice, né? Então, olha, bom, aqui é abóbora, aqui é melancia, e aí você vai, fala um pouco de melancia, um pouco de abóbora, porque o que você vai fazer, né? Você falou que tem muita coisa que você vai querer analisar depois, com o tempo. Você acredita que Hamas tem esse número de reféns que eles estão alegando aí? Algum refém deve ter, eu não sei se Sim. Tantos quanto dizem. E eu não sei se se esses reféns estão comovendo tanto assim o colonizador israelense. Porque vamos supor que os reféns sejam para troca. Como estão dizendo. Troca por 1.200 palestinos sequestrados e aprisionados em prisões de segurança máxima israelense. Dentro de Israel, esses palestinos estão lá. Sim, palestinos presos por serem parte da contestação à colonização da Palestina. Então esse é o crime deles. 1.200 pessoas? É em prisão de segurança máxima. Ao todo são 5.000, inclusive com crianças e mulheres. Em prisão de segurança máxima, em condições de segurança máxima, inclusive com isolamento de anos ou meses ou anos, são 1.200 e pouco. Solitária mesmo, cara, tá? Provavelmente. Com tortura psicológica, etc. Então, se esse é o critério, por que você pega e castiga coletivamente, o que também é crime de guerra, e destrói? Agora nós estamos aí nos aproximando de 15, 16 mil residências destruídas. Prédios residenciais e casas. Integralmente destruídos, porque tem os parcialmente destruídos. Pode ser que fique na casa dos 500 a 600 mil pessoas que simplesmente vão ficar sem casa. Já estão, sem casa. Nesse momento. Então, voltando. Vamos supor que seja por troca. Então, você troca. Se são tão caros para você esses caras, tem generais, etc., troca. Segundo, para de prender os palestinos. Terceiro, desbloqueia a faixa de Gaza. Quarto, acaba com o regime de apartheid. 5, aceita um processo de paz. 6, permite o retorno dos refugiados. 7, aplica o direito internacional para a Palestina e as resoluções para a Palestina, que Israel não acata nenhuma, nem as 2 condicionantes que eu citei antes, para a resolução 273/3 de admissão de Israel como Estado-membro de 11 de maio de 48, que tem como condicionante a 194 de retorno dos refugiados e a 181 de, no mínimo, restauração territorial de 42,9%. Nós queremos unicamente restauração, e esse é o termo correto, restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários refugiados na Palestina histórica.
porque nós temos que ter o retorno dos refugiados. E que todos vivam ali, um homem, uma mulher, um voto e ponto. Ninguém vai sofrer com isso. Democracia não é ruim para ninguém.